Quando a gente fala de arte e ciência, temos a impressão de que estamos falando de conceitos diametralmente opostos e que não se relacionam entre si. Será que isso é verdade? Vamos pensar na antiguidade. Vamos começar a nossa abordagem com a antiguidade. Se a gente pensar na antiguidade clássica, na antiguidade grega, nós vamos ter ali a ideia dos filósofos buscando o princípio de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam, eles são conhecidos como filósofos da natureza, filósofos que viveram antes do Sócrates. Sócrates, ele divide a filosofia em dois tempos, antes e depois de Sócrates. Então os filósofos que viveram antes de Sócrates são os pré-socráticos. Esses buscavam a arquê, o princípio de todas as coisas. E depois desse período nós vamos ter as reflexões a partir de Sócrates, onde a investigação ou a busca do conhecimento vai pautar nos problemas humanos. Então o Sócrates, ele vai buscar a felicidade, ele vai buscar a harmonia, o equilíbrio, ele vai tratar de questões ligadas ao mito, à religião. Isso a gente vai ter em Sócrates, e a gente conhece os trabalhos de Sócrates a partir de Platão, dos diálogos socráticos, uma vez que Sócrates ele não escreveu necessariamente, mas Platão, que foi o seu discípulo, ele escreveu. Então a gente tem acesso ao pensamento socrático a partir de Platão. Pensamentos como beleza, harmonia, pensamentos como equilíbrio. Veja essa obra de arte, o Discóbulo de Miró. O Discóbulo de Miró é uma obra de 450 a.C., e essa obra aborda exatamente, traz aí essas características de equilíbrio, de beleza, de harmonia, uma beleza idealizada. Veja a delicadeza do movimento, a perfeição da forma. Veja que o artista ele trabalha numa categoria de beleza que extrapola tudo que era conhecido na época. E isso vem dessas ideias de Sócrates, dessas ideias de Platão. Depois a gente tem, se a gente saltar um pouco ainda, na antiguidade ainda a gente tem as pirâmides do Egito. Vamos pensar aí que no ano 4000 a.C. os egípcios já conheciam a geometria, por exemplo, já conheciam a astronomia. E aí nesse período a gente vai ter o quê? A gente vai ter a aplicação de conhecimentos da matemática na criação de um monumento arquitetônico, que são as pirâmides aqui do Egito. E aqui a gente tem uma clara evidência da arte revelando também a ciência, ou seja, de uma relação entre essas duas áreas do conhecimento. Obviamente que a arte aí como o bem fazer e a ciência como o bem conhecer. Vamos pensar também, se a gente caminha um pouco, vamos pensar na Idade Média. Na Idade Média, que é conhecida como Idade das Trevas, como que a arte ela expressa a ciência? Vamos perceber, por exemplo, nos vitrais. Existem outras formas de analisarmos. Se analisarmos a arquitetura medieval, tanto a arquitetura gótica quanto a própria arquitetura que circunda ali todo o período medieval, nas suas representações, a gente vai encontrar elementos de ciência aplicada. Veja, por exemplo, os vitrais góticos. Os vitrais góticos, eles são uma representação aqui de uma esquadria, um vão de iluminação em forma de arcos ogivais, em que aparecem ali as imagens do cristianismo, e todas vazadas e preenchidas com vidros coloridos. Esses vidros, imagine a luz entrando por essa vidraçaria e dando para essa catedral um ambiente muito aconchegante e um ambiente propício à prática religiosa. Então nós estamos vendo aí uma relação entre a arte e a expressão da ciência do momento, dos conhecimentos, dos saberes científicos deste momento. Depois a gente caminha para o Renascimento. Talvez no Renascimento nós tenhamos a principal referência no que diz respeito a essa relação entre arte e ciência. Isso porque o Renascimento foi um movimento artístico, cultural, científico, que traz aí o início aí das discussões da Idade Moderna. Então esse é um movimento de transição da Idade Medieval para a Idade Moderna. Nós tivemos aí aproximadamente 1000 anos de Idade Média, do século XV ou do século V até o século XV, e na sequência a gente tem a partir do século XV, mais propriamente dito, a arte renascentista. Ou a arte renascentista não, o movimento renascentista se inicia ali no século XV, e a gente tem
todo um retorno à cultura clássica greco-romana. Por isso que a gente tem o Renascimento, ele recebe esse título, é o retorno da cultura greco-romana. Mas não apenas o retorno no sentido de copiar e de imitar, mas é uma reinterpretação desse espírito criativo lá da Grécia Antiga. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui na obra, e acho que essa obra é interessante porque ela expressa muito essa relação entre arte e ciência. O homem vitruviano, ele apresenta aqui um homem, um ser humano, isso é um desenho de Leonardo da Vinci, inscrito num círculo e num quadrado. Então veja que a gente tem ali uma relação da proporcionalidade ali entre as dimensões desse homem, aí o homem enquanto sendo a medida de todas as coisas, aí, que é bem um pensamento humanista da época. Então a arte ela reflete também esse pensamento e essa filosofia humanista da época. A gente tem na Mona Lisa talvez um exemplar bem interessante, porque a Mona Lisa ela traz toda uma profundidade, uma perspectiva que antes você não tinha na arte medieval. Mas isso aparece também no Casal Arnolfini, que é essa obra aqui, que é bem interessante. Enquanto a Mona Lisa ela apresenta a profundidade e a natureza representada nessa profundidade, o Casal Arnolfini, essa pintura que retrata aí uma cerimônia de casamento, ela apresenta um ponto interessante, que são já aí um reflexo dos conhecimentos de ótica também. Veja que você tem o casal aqui à direita, e depois você tem, nós temos aqui a figura do celebrante fazendo o casamento. Só que na imagem da esquerda o celebrante não aparece. Na imagem da direita nós temos um detalhe. O que é esse detalhe? Olha para a imagem da esquerda e você vai ver lá um círculo entre as cabeças aqui do casal. E na imagem da direita nós temos esse círculo ampliado, é o detalhe, isso é o espelho que reflete tanto o casal de costas, e aí a imagem invertida, e reflete também o celebrante ali no centro. Então veja que a gente tem todo um conhecimento de ciência. Quando eu olho para essa obra de arte, eu fico pensando, isso é ciência, isso é arte, o que é isso? Então isso é a arte revelando a ciência. Então isso no Renascimento. Depois a gente vai dar um salto aqui para esse vídeo não ficar muito longo, para a Idade Moderna. Finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente vai ter vários desenvolvimentos aí em várias áreas, ou seja, o progresso em várias áreas do conhecimento. Nos meios de transportes, na comunicação, a gente vai ter todo um processo a partir da Revolução Industrial ali de industrialização do mundo europeu a todo vapor, e a gente vai ter as comunicações, como eu disse, bem os avanços na área da comunicação muito desenvolvido, e a gente tem duas guerras mundiais, ou seja, diante de todo esse progresso que os positivistas achavam que o próprio método científico, as ideias que o positivismo levaria a humanidade, tiraria a humanidade da barbárie para o progresso, a gente tem diante disso duas guerras mundiais. E os artistas, eles são pensadores, eles têm ideias e eles questionam também. Então a gente tem que pensar que o artista ele não é aquele ser que vive apenas da emoção, mas há um espírito racional ali dentro, e o artista ele consegue perceber as estruturas sociais, as estruturas culturais e refletir isso, expressar isso na sua arte. Então a gente vai ter ali surgindo na Europa os movimentos de contestação ali no início do século XX, que são os movimentos de vanguarda. Então o dadaísmo, o surrealismo, o impressionismo, o expressionismo, o futurismo. Eu gostaria de utilizar apenas duas obras, são obras do Salvador Dalí. Essas obras são obras surrealistas. Então essas obras surrealistas do Salvador Dalí, o Salvador Dalí se encaixa dentro do movimento surrealista. A obra em questão é Reminiscências da Memória, esses relógios derretendo, onde o Salvador Dalí ele representa aqui tanto os conhecimentos da teoria da relatividade do Albert Einstein, onde ele questiona, o Albert Einstein coloca em xeque ali categorias como tempo e espaço como algo que está em movimento e não estáticos, né? E não como categorias estáticas. Mas também ele traz ali a representação do sonho, quando ele mistura a realidade com fantasia, os relógios derretendo também, esses seres mais fantásticos, essas figuras mais fantásticas. Aqui o Salvador Dalí traz uma reflexão
sobre os estudos de Sigmund Freud da psicanálise, onde ele analisa os sonhos e essa realidade, esse mix aí de fantasia com realidade. Depois a gente tem aqui uma obra muito interessante que são as 3 esfinges de Bikini. A região de Bikini, uma ilha lá no Pacífico, na Ásia, onde os Estados Unidos fizeram vários testes nucleares e essa população da ilha teve que ser evacuada. Depois descobriu-se que poluiu bastante, que trouxe muita contaminação para o ambiente, para o meio ambiente, e os americanos tiveram que pagar, os americanos do norte, né, os estadunidenses, tiveram que pagar indenizações milionárias por conta desses experimentos. E aqui o artista Salvador Dalí, mais uma vez, ele apresenta aqui nas 3 esfinges de Bikini essa reflexão aqui aos cogumelos, aqui aos experimentos científicos. Veja aí a arte, a ciência, e a arte revelando e expressando a ciência, mas não no sentido de refletir simplesmente aprovando. Aqui é um questionamento. Então aqui é um questionamento sobre esses testes, aqui cabe uma leitura mais ampla, que talvez num tempo maior, para que o vídeo não fique tão longo também, a gente possa fazer. Vamos considerar também que nesse período aí entre guerras e durante a própria Segunda Guerra Mundial, nós temos a literatura juvenil americana apresentando ali os super-heróis. Vamos pensar que o Incrível Hulk, por exemplo, é um super-herói que surge a partir da exposição aos raios gama, e ele se torna essa criatura forte, essa criatura inicialmente sem controle, isso talvez demonstrando aí essa ideia de que esses experimentos nucleares podem fugir ao controle da humanidade, como de fato a gente sabe que nem todo experimento ele está devidamente controlado. E é um questionamento também à ciência. Depois a gente tem também o Spider-Man, por exemplo, também resultado de um experimento aí de pesquisas científicas com aranhas. Se a gente for analisar o Capitão América, surge a partir também de um experimento científico que buscava criar um super soldado americano, e que isso acabou servindo muito aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, para trazer aquela reflexão sobre os Estados Unidos como um país hegemônico e um exército muito forte. A gente tem nesses momentos aí a arte e a ciência, a arte revelando a ciência, porque a arte é expressão. Então a gente tem que entender que a arte ela expressa os saberes de um determinado período, de uma determinada época, e entender esse processo para a sua avaliação, para a sua prova, para o seu crescimento é importante, para que você tenha aí condições de fazer uma análise de uma obra de arte de uma forma mais abrangente. Na contemporaneidade nós temos aí a arte transestética, nós temos as performances, nós temos as instalações. Foi-se aquele tempo que você não podia tocar numa obra de arte, assim, tinha que ficar olhando de longe. Hoje a arte ela é interativa, nós temos os shows, por exemplo, com verdadeiros espetáculos envolvendo engenharia de luz, engenharia de som, imagens. Então você não vai a um show para ver apenas o cantor cantando a música, você vai para ter uma experiência que te abrace, é uma experiência que envolve também ciência digital, que envolve programação, que envolve uma série de outros aspectos que extrapolam a ideia de arte, mas que faz com que a gente tenha ali, imbricado ali nos dois conceitos aí, uma interação muito interessante. Um grande abraço a todos, espero que a gente possa ter finalizado aqui essa reflexão e que tenha sido claro para você. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. Hoje falamos sobre a arte revelando ciências, ou falamos sobre essa relação entre arte e ciência, e isso é importante para que a gente possa fazer uma boa análise, uma boa prova. Você que vai fazer Enem, você que vai seguindo os seus estudos, você que é curioso, que gosta da educação, que se sente acolhido por um conteúdo qualificado. Esse é o meu objetivo aqui no canal, e desejo a você bons estudos e até a próxima. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, porque isso é importante, e o YouTube entende que o canal é relevante, esse conteúdo vai ser apresentado e exposto para uma quantidade maior de pessoas. Um grande abraço e até a próxima.